Olá, prezados, muito bem-vindos a mais um encontro. Então, temos o que temos para hoje. Nós vamos oferecer um panorama macro sobre os tipos de aplicações, os tipos de problemas, os tipos de domínios que nós desenvolveremos nesse ciclo de ondas, o qual ele é posto em dois capítulos. Né? Vamos ver tudo que diz respeito a fenômenos ondulatórios, né? é muita coisa. Ainda que nesse curso de Física 2, a parte de ondas mecânicas sejam privilegiadas, vamos dizer assim, né? Seja o foco principal do contexto do curso, uma vez que, né, nós temos a parte de oscilações, né, como uma aplicação da mecânica, a termodinâmica, como a termodinâmica é uma das grandes áreas da física, né, mas tem interface tanto com a mecânica quanto o eletromagnetismo, por conta do estudo de radiações. Ok, usualmente a ementa da chamada Física Fundamental 2 privilegia as aplicações de ondas mecânicas. Ainda assim, algumas aplicações de ondas eletromagnéticas serão discutidas. Dito isso, né, já fica claro que é muita coisa de onda, então, normalmente a parte de ondulatória é separada em dois capítulos. E nessa apresentação, nós vamos fazer uma diagonal, vamos correr a lista de problemas da parte de ondas, primeira parte, vamos assim dizer, e em sequência, se der tempo, eu já faço uma apresentação também do capítulo seguinte, para termos um panorama mais amplo do que é envolvido nesse contexto de ondas, certo? Bom, pois eu quero um feedback de vocês sobre a resolução de exercícios, né, de problemas da lista anterior. Ainda não tive um feedback de vocês, a gente deixa isso para o final. Vejamos aqui. Bom, vamos utilizar o recurso aqui da projeção. Muito bem. Como não poderia deixar de ser, já bem sabemos que esse recurso da lista conceitual é muito importante, né, porque traz ao mesmo tempo questões que podem ser básicas, mas que são também muito profundas, né, que estão na raiz ou no alicerce dos conteúdos básicos do capítulo. Dessas aqui, Adriano, dessas coisas que nós vendo, tu já respondeu todas? Gostaria de
Eu de vou... comentar um pouco mais detalhadamente? Teve uma pergunta que eu não entendi. Deixa eu ver aqui quantos eu já fiz. Eu já fiz 11. Olá, Jamile, boa tarde. A primeira pergunta... Não, deixa eu ver qual foi a pergunta. Eu entendi. Segunda pergunta, eu não entendi. Essa aqui, Sim, essa a segunda. som equivalente ao vento? Muito bem. Vou deixar eu abrir a participação para a Jamile, tá? E qualquer coisa eu complemento. Tudo bem aí, Jamile, acompanhando? Sim, professor, tudo bem. Tá, tem alguma colocação para fazer sobre essa questão que nós estamos visualizando da lista conceitual? O senhor está pedindo para descrever como seria o som dessa segunda? Bom, a ideia aqui, pessoal, é a seguinte: onda como fenômeno, como descrição, você tem algo que se propaga em um meio, pode ser sem a presença de um meio, caso seja uma onda de natureza eletromagnética, mas aqui a intenção com essa questão é fazer a distinção entre fenômeno bem definido, né, hoje, né, depois todo o desenvolvimento, né, entendido científico, né, que o som é uma onda. Então, nós sabemos, quando nós falamos, o que se põe a vibrar, o ar, né, vibrando em zonas de pressão, de compressão e rarefação, chega até uma determinada fonte receptora, né, ou um transdutor para fazer uma transformação de sinal, né, de natureza mecânica para eletromagnética e depois novamente para a forma mecânica. Mas, quando nós sopramos, tá, é um fenômeno distinto. Tá? Então, é a ideia de um fluxo de ar, né, vento, né, é o ar em movimento, é de natureza distinta em relação ao som. Tá? A mesma coisa é a perturbação de uma onda, né? Um objeto cai numa superfície, né, aquosa, e gera um padrão de cristas e vales, né, que vai se propagando. E, muito bem, isso é um fenômeno ondulatório. E a outra coisa é você ter uma tubulação e uma corrente de água passando por uma tubulação. Ambas as situações envolvem o mesmo meio, mas o primeiro caso citado é de natureza ondulatória e o outro caso não. Tá? Era só para trazer para a discussão por que esses fenômenos são independentes, são diferentes, melhor dizendo. Então está perguntando a diferença entre Ficou claro, Adriano, que talvez a resposta... Não, a pergunta, ela quer saber a diferença entre o meio e a onda?
Vamos colocar o seguinte, né? O som, você tem o ar vibrando, mas você não tem a molécula próxima à região da minha boca chegando até o captador. Você tem a vibração, ela é transmitida e vai adiante. É uma onda. No caso do vento, você tem um fluxo de partículas que se deslocam, né, que seguem uma determinada trajetória. Então, por exemplo, eu posso colocar um marcador, um objeto numa correnteza, aí para a visualização ficar mais clara, e o objeto na correnteza ele vai embora. Então, você tem um fluxo de água numa corrente, ela vai embora mesmo, né? E no caso da onda, você tem a perturbação se propagando. Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, eu acho que eu entendi. Tem a ver com transporte. Um transporta só energia e outro a matéria. Exatamente. Pronto, foi ao ponto, tá? Era isso que eu queria extrair de vocês, tá? Um transporta energia e o outro... Professor, eu acho que uma grande diferença também é que, no caso, o tipo da onda, por ser um sistema aberto, né, aí o vento tem uma influência maior. E no caso do cano, como o senhor falou, tem a vibração também, mas é diferente porque é um sistema fechado, né? Vou pensar aqui. Bom, você pode ter por exemplo, aqui, você pode ter um fenômeno aleatório de qualquer natureza numa região fixa, delimitada, né? Então, quero dizer, não é necessariamente a geometria a diferença de um para o outro. A diferença é por conta de que uma transporta tão somente energia e a outra você tem aumento de matéria, né? Então, aqui as partículas oscilam para cima e para baixo e também com uma componente longitudinal para frente e para trás. Mas cada partícula executa esse movimento e não é deslocada para além de uma determinada região, né? Que é a propagação que vai adiante, não a partícula, né? Isso fica muito claro no caso de uma onda numa corda. Então, você tem cada ponto da corda vibrando numa direção perpendicular à propagação em si. Aqui tem um pouquinho de amortecimento, aqui eu tirei o amortecimento, né? Então, cada ponto vai para cima e para baixo, né? A corda vai para cima e para baixo, a onda se propaga de maneira transversal, na horizontal, mas e para baixo na corda não sai de graça, não é de graça, precisa uma energia, e essa perturbação vai adiante, né? Isso é uma onda, né?
como uma onda com pedrinhas de dominó. Também uma outra maneira de deixar claro que a primeira pedra ela não vai sair correndo para atingir o último. Né? A primeira pedra derruba a subsequente, que derruba a que está em frente, que derruba a que está em frente. Essa perturbação se propaga até a última pedra, né? Se o distanciamento for suficiente para causar esse efeito. Entendeu? Melhorou o que a questão estava propondo, Adriano e Jamília? Sim. Sim, professor. Tá? Era nesse sentido, né, de entender a característica básica de um fenômeno ondulatório, o transporte de energia. Tá? Enquanto que o fluxo de matéria é um fenômeno distinto em relação ao primeiro. Bom, muito bem. Discutimos essa questão porque era justamente aqui que o Adriano estava com dúvida, né? Então, discutimos, né, de uma maneira dialogada. Vamos adiante agora em relação a essa lista de problemas para vermos o que está em jogo na nossa formação em relação a fenômenos ondulatórios. Vamos ver ainda vários outros tipos de aplicações, mas vamos ver o que temos aqui separado para vocês. Bom, ok, na verdade, primeira, segunda e terceira questões, elas lidam de maneira levemente diferenciada, cada uma delas lidam com esse tipo de situação em que nós vamos estudar a velocidade de propagação num problema de corda vibrante. Então, primeiramente, com uma corda posta na direção vertical, uma corda pendurada no teto, sob a ação do seu próprio. Então, uma vez que o pulso é gerado na extremidade inferior, você gera o pulso na extremidade mais abaixo, na extremidade inferior, e esse pulso progride, né? Sobe. A velocidade com que o pulso se propaga na própria corda ele vai mais rápido, ele vai mais lentamente à medida que vai subindo, tá? Então, é isso que está em jogo na primeira questão. Na segunda questão, é uma situação que tem semelhanças, mas tem diferenças, né, evidentemente. Aqui já é um problema que mais com essa característica, tá? Entretanto, há uma distinção que é a seguinte. Nós temos um pulso, tá? Por um pulso nós temos uma perturbação isolada, tá? Se eu gero pulsos repetidamente, eu tenho a formação
de uma onda. Lembrando que nós estamos focando nossas atenções em ondas com características periódicas, né? E aí, essa periodicidade que vimos tem tanto uma dependência ou uma correspondência de periodicidade temporal quanto de periodicidade do espaço, né? Espacial. Mas, ok, qual é o ponto aqui? Essa corda ela tem um projeto diferente. Porque à medida que nós vamos passando da esquerda para a direita, a massa por unidade de comprimento diminui. Bom, qual é a grandeza física que está mudando aí no decorrer da... A densidade linear? É a densidade, perfeito. Densidade linear, tá? Perfeitamente. Não a densidade superficial, muito menos uma densidade volumétrica. No caso, né, tratamos a corda como, em ótima aproximação, como sendo um ente unidimensional, portanto, a densidade é densidade linear, tá? Densidade linear de massa. Então, é uma corda com densidade linear variável, não constante. Bom, então, à medida que vai da esquerda para a direita, a densidade vai diminuindo, tá? E pergunta-se o que acontece com a rapidez do pulso à medida que essa perturbação segue a direção esquerda para a direita. Tá? A rapidez mantém constante, né? As informações fornecidas são suficientes ou não. Tá? Então, bom, aqui quase que já respondendo a questão, o que está em jogo é você olhar para o conceito, né, a expressão que descreve a velocidade de propagação da onda, para você fazer uma análise da dependência que essa velocidade possui, né? Depende de quantos parâmetros, quais parâmetros e como é a dependência desses parâmetros. Bom, qual é o parâmetro que está variando? A densidade linear, tá? Se a densidade linear vai diminuindo nesse percurso da direita, o que acontece com a velocidade de propagação? Tá? Então, é esse tipo de análise, tá? Muito bem, aqui nós estamos colocando esse tipo de análise para um problema de interesse, né, do assunto de ondas, tá? Mas essa capacidade, essa mesma capacidade de análise, pessoal, é uma habilidade permanente, né? Necessariamente permanente para a vida de qualquer engenheiro, tá? Então, vocês vão responder e justificar adequadamente, tá? Vou colocar matemática e tal, a relação é essa, portanto, acontece isso ou aquilo com a velocidade. Tudo bem? Ok, pessoal? Estão me acompanhando? Sim, professor. Sim, professor. Tá? Muito bem. Aqui, então, aqui praticamente nós já deixamos a bola aí na linha do gol, né? Então, um sopro põe para dentro, porque aqui está a dependência da velocidade, ou melhor dizendo, da rapidez de propagação no problema de uma corda vibrante. E está explicitamente descrito o que é cada um
dos termos, né? Temos a dependência termos, então não é uma dependência complicada. E aqui, o exercício sempre necessário, pessoal, quer dizer, principalmente, né, no estudo de primeiros princípios, será a questão: que tipo de estudo é esse, pessoal, que está sendo pedido aqui? Análise dimensional? Análise dimensional, né? É um problema de análise dimensional. Então, e aí, da análise dimensional, nós vamos chegar à fantástica conclusão que raiz quadrada de força por densidade linear vai ter dimensão de velocidade. Tá? E, muito bem, uma vez que nós vamos ter dimensão de velocidade, e não de qualquer outra coisa, tipo aceleração, tipo espaço, vamos ter que raiz quadrada de força por densidade linear vai ter dimensão velocidade, necessariamente, velocidade linear, né? Claro. E, muito bem, dada a dimensão correta, no sistema internacional, isso redunda numa unidade correta. Né? Então, vocês teriam condição de fazer isso aqui na hora, pessoal? Sim, por sinal, eu já fiz aqui antes. Eu sei pelas leis de Newton. Legal. Dá para compartilhar com a gente? Oi? A internet está falhando. Pode repetir? Dá para compartilhar com a gente, Adriano? Fica ruim. É que eu fiz no caderno. Ok. Ok, tá? Depois a resolução que eu vi, ela está no Halliday. Eu posso compartilhar a tela. Tá. Se não ficar complicado, Adriano, seria interessante. Muito embora a questão em si, vamos lá, ela não é, essa terceira questão, como ela está colocada, ela não é uma demonstração da fórmula em si. Pelo que tu estás me colocando, tu viste a questão da fórmula, né? Muito bem, o que ok, tá? Ok, sem problema. Na verdade, a questão está pedindo. O que a questão está pedindo é uma análise dimensional do seguinte tipo. A gente coloca aqui sinal diferente para dar uma, quer dizer, com de equivalência, né? Colocando que nós estamos interessados na dimensionalidade, porque, a princípio, a fórmula poderia estar dimensionalmente correta, a dimensão está certa, sem sombra de dúvida, mas, ainda assim, ela poderia não ser uma equação verdadeira, se digamos aqui, não, mas o correto é esse aqui. Não, mas o correto ela está dimensionalmente correta e você realmente tem algumas demonstrações no livro-texto que mostram que não tem nenhum fator numérico por aqui,
ou seja, é isso e isso mesmo. Tá? Se ela é dimensionalmente correta, então, aqui nem qualquer outra potência, é essa potência mesmo, é essa dependência, tá? Sim, no Holiday tem essa análise dimensional. Aí, peraí. Legal, legal. Aí legal. Tem a análise e essa expressão... Oi, tem análise do que mais? Aí aparece a análise das forças, né? Que fica M, aí... Não, fica M, L, aí T elevado a menos 2. Aí também tem a análise da densidade... Exatamente. Exatamente, né? Então, é tão somente expressar as grandezas. Eu vou deixar aqui a raiz como um fator meio. Aí, força, massa, vezes aceleração, por tempo a menos 1, seria isso a aceleração? Não, tá menos 2. Menos 2, né? Necessariamente menos 2, É uma taxa de variação de uma taxa de variação. A aceleração. Metro por segundo ao quadrado é comprimento vezes tempo a menos 2. Massa vezes aceleração. Densidade linear. Comprimento... Não, desculpa. Massa por comprimento, né? E tudo isso aqui elevado a... Bom, então, vai dependência com massa, né? Multiplicando e dividindo por L, né? Por comprimento, multiplicando e dividindo por comprimento. Aí fica L a menos 1 vezes L. E L ao quadrado por T a menos 2, raiz quadrada. Ficamos, então, com a dependência que já aguardávamos, né? Que é comprimento por tempo, comprimento vezes tempo a menos 1. Então, para surpresa de ninguém, né, essa expressão ela é dimensionalmente correta, é fisicamente correta, e nos dá a expressão certa. Aí haver aqui dois parâmetros, né? Um de natureza inercial, de natureza elástica, né? Quanto mais tracionada estiver a corda, maior a velocidade a rapidez de propagação dessa turbação. Quanto maior for a densidade linear da corda, menor a velocidade de propagação, a rapidez. Esse tipo de análise, claro que aí no sistema internacional, né, só para chamar a atenção, né, que nós vamos ter a velocidade em metro por segundo. Tá? Muito bem. O que temos aqui? Então, nessa quarta questão, nós temos a situação em que foi fornecida uma representação de um pulso de onda, tá? Um pulso de onda isolado é quase que uma
uma redundância, né, no sentido de que se é um pulso de onda, né, então é um padrão de perturbação que não se repete, né? Aqui um pulso de onda num formato triangular, né? Mas não é no formato de um triângulo como é, meu Deus, oh, meu Deus, me falhou agora. De lados iguais, equilátero, né? Ou seja, a velocidade aqui a inclinação dessas retas não são iguais, né? Dá para perceber, então os ângulos são diferentes. Esse pulso possui uma determinada duração, possui uma magnitude. Então, aqui também, um outro formato do mesmo jogo. Extraia toda a informação que você está vendo. Tudo bem? Vocês percebem que isso é um treinamento, pessoal? Tá? Que o nosso... Oi, Adriano. Não, eu só confirmei o que você falou. Ok? Então, é pedido, enumere não algumas, enumere todas as características desse pulso a partir do gráfico e da expressão analítica. Qual é a expressão analítica? Olha, esse pulso de onda, ele é dado por essa função. Então, aqui você tem informação contida aí dentro. Alguém arrisca qual é a informação que nós podemos extrair aqui, pessoal? Amplitude, né? Comprimento de onda. Ou comprimento de onda, acho que não. Período também, talvez. Não, essa informação aqui, mas esse tem... isso aqui é característica de uma onda progressiva. O cidadão aqui tem uma interpretação física bem definida. Tá? E aqui está dito que o h de x é dado em centímetros e o tempo é medido em segundos. Tá? Muito bem. Aí, esse é um retrato, tá? Como eu gosto de chamar. Um retrato para t igual a 2 segundos, desculpa, 0 segundos, e a questão pede para vocês tirarem uma foto, fazerem a representação adequada do instantâneo para t igual a 2 segundos. Aí vocês vão traçar o gráfico e vão explicar o significado desse gráfico. Tudo bem? Uma outra representação é explorar esse gráfico como função do tempo para um ponto específico. Ou seja, é como se nós ficássemos olhando para um único ponto, x igual a 10 centímetros, e dizer o que acontece com esse ponto em tempo. É um outro gráfico, é uma outra representação. Tudo bem? Então, aí vocês explicam o significado desse gráfico. Então, é uma questão que explora muita coisa, tá? E, a princípio, é dada uma informação gráfica, uma informação analítica,
extraem tudo, né? Toda a informação, e trabalham com a representação de um gráfico de posição em função do tempo e um gráfico de ou melhor, um gráfico de posição para ou do instantâneo para um tempo fixo, e um gráfico de posição em função do tempo, né, com tempo variável. Isso seria uma onda Tudo progressiva, bem? né, professor? Seria onda progressiva, Adriano, confere, tá? E, muito bem, na quinta questão, então, vocês vão ter a oportunidade de demonstrar o conhecimento de vocês de maneira, não que nas outras não tenham, né, mas a outra é uma questão, ela é uma questão teórica, conceitual, né, então vocês vão ter a oportunidade de demonstrar a fundo o domínio de vocês em nível conceitual, tá? Na qual vocês vão fazer a caracterização de uma onda progressiva num cenário particular, importante e simplificado, né? Que é o cenário em que o meio no qual a onda se propaga, estamos falando de ondas mecânicas, né? O meio é não dispersivo e não tem atenuação. Então, o que você pode dizer sobre as características de uma onda progressiva para essas condições? Tá? Isso que está em esse item A. Tudo bem? Bom, no nosso estudo de ondas, nós vamos estudar um caso particular de combinação de ondas, um caso bem importante, uma série de aplicações em vários ramos das engenharias, que é a situação de onda estacionária. Muito bem. Onda estacionária, como já estou dando uma dica aqui, é uma combinação particular, né, específica de ondas de determinadas características, tudo bem? E vocês vão citar as condições necessárias para ver a ocorrência desse tipo de onda, ok? A gente vai até utilizar um recurso de vídeo de experiência. E vão pesquisar também sobre a importância de se estudar ondas estacionárias. É claro que eu vou trazer referências e contextos, tá? Também vou indicar algumas referências e contextos para vocês pesquisarem, e vocês vão achar referências e contextos por conta própria. Tá? Essa é a parte subitem C dessa questão. E no item D, vocês vão fazer uma tabelinha, né, 2 colunas, em que vocês vão colocar as diferenças entre as ondas progressivas e as ondas estacionárias. Que tal? Diversão garantida essa quinta questão. Vocês concordam, pessoal, com isso? Não. Eu acho que ninguém concordou. Fiquei sozinho nessa, não acredito. A internet falhou. Eu não vi. Ok. Bom. Sexta, sétima e oitava são questões de aplicações, tá?
Vocês ganhem traquejo, ganhem vivência em relação a ordens de alguns tipos de ondas. Tá? Em aplicações aqui para ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? Algumas aplicações aqui em relação a comprimento de onda, né? de ondas para aplicações aqui de ultrassom, né? No caso aqui de ondas eletromagnéticas em relação a espectro de frequências, tá? Então, são continhas básicas, né? A partir de uma relação bem conhecida, tá? Vocês vão manipular essa equação e vão obter familiaridade com as ordens de aplicações de interesse para a humanidade, né? Em relação a exames médicos, em relação a espectro magnético, né? As faixas de cada espectro eletromagnético, de comprimento de onda, de frequência. Muito bem. Nona questão. Essa um treinamento de que tipo? Vamos lá. Temos destacado muito a importância do estudo, da caracterização, do entendimento de ondas ditas harmônicas, né? E vamos nos aprofundar cada vez mais sobre por que é importante estudar isso. Tá? Quais são as aplicações, o que é que nós podemos fazer com esse tipo de onda. Bom, dito isso, então, vocês podem lidar com uma situação em que a expressão analítica da onda é fornecida para vocês. Dada uma expressão analítica desse tipo, então, é determinado para que vocês façam extração das informações, né? Os seguintes conceitos físicos: amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação, ou melhor, rapidez, melhor dizendo, e o sentido da propagação. Tá? Mas então, mais importante ter esse traquejo aí para ganhar mão, para ter familiaridade e domínio, né, com esse tipo de extração. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Jamília? Tudo bem, professor. Joia. Tá. Muito bem. Aqui, décima e décima primeira. Então, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com conceitos e aplicações importantes em potência de ondas, certo? Com a situação em que são fornecidas diversas informações sobre a corda, uma corda vibrante, né, com uma densidade linear de 10 a menos 2
kg por metro, com essa amplitude, com essa frequência de oscilação, e pede-se para determinar a potência. Qual é a potência média transmitida ao longo de uma corda para essa frequência específica. E o item B traz o seguinte: dado que vamos conhecer, ainda apresentando, né, vamos conhecer a dependência da potência sonora para esse tipo de aplicação, então, sabendo precisamente quais são os parâmetros, né, de como é a dependência para cada um desses parâmetros, o que acontece, o que deve ser para que a potência seja ampliada por um fator de 100 vezes, tá? Então, também, tendo a expressão de base para o contexto de potência em onda, um problema de corda vibrante, é só fazer uma análise bastante simples para ter essa dependência aqui. Aqui nós temos uma aplicação envolvendo onda sonora para uma dada intensidade sonora. Qual é o contexto de intensidade de uma onda? Tá? Essa intensidade acontece a 20 metros de distância de uma fonte sonora, e o som possui essa frequência. Então, é uma questão que nos traz oportunidade para manipular os conceitos de potência e intensidade no contexto aplicado, né? Essas intensidades são factíveis, né? E aí vamos ver como é que a intercai com a distância, tá? Então, são problemas relativamente, uma vez que esse domínio esteja bem estabelecido, não são trabalhosos. Professor, como é que lidamos com um conceito interessante de... Oi, pois não. Não, eu ia perguntar... Oi, Adriano. O senhor pode dar uma dica, como é que o que eu teria que usar para ver a diminuição da intensidade da onda? Tá, aqui nós vamos utilizar a conservação da energia para chegar a uma expressão de como a intensidade sonora decai com a distância para a fonte emissora, né? Então, que a intensidade sonora decai com a distância, isso aí, intuitivamente, todos nós já sabemos. Mas ela decai com uma potência específica, né? Bem determinada. Tá? E, bom, que potência é essa? Será que ela decai com R ao quadrado, R ao cubo? Tá? Aí eu vou iluminando aí o teu subconsciente, e nós vamos fazer essa demonstração, tá? Mas é só utilizar essa formuleta, e a continha ela é bem simples, né? Só para ganhar mão mesmo nessa aplicação. Mas eu não vou te dizer explicitamente com qual dessas três dependências mas dar uma procurada e depois a gente vai resolver explicitamente a questão.
Ok, o que temos aqui? Bom, essa questão, prezados, ela lida com o que é essencial no domínio do estudo de ondas, tá? Que é o entendimento do chamado princípio de superposição de ondas. Tá? Então, muito bem. Dito de outra maneira, como é que ondas combinam? Tá? Como é fisicamente que ondas se combinam? Qual é a matemática? É esse princípio pelo qual as ondas se combinam. Então, tudo isso fica dentro do chamado princípio da superposição. E muito bem. Então, aqui é pedido não para vocês elaborarem dois enunciados, vocês vão fazer as pesquisas, né, de vocês e vão responder, mas vocês vão estudar para além disso, porque vocês vão justificar a importância desse mediado aqui pelas nossas discussões, orientações, tá? E vocês vão enunciar em forma textual e procurar extrair o significado matemático disso, fornecendo pelo menos duas aplicações desse princípio. Muito bem. Aqui, nesse item que eu estou marcando, pessoal, nós vamos discutir qualitativamente algumas situações em que esse princípio deixa de ser válido. Tá? E aí, que tipo de situação seria essa? Tá? Aqui é meio que um bônus, tá? Se chegarem direitinho até aqui, já está ok. Se conseguirem encontrar essa justificativa, compreender essa justificativa, melhor ainda. Tudo bem? Ok, uma colocação. Essa 13ª questão, ela de fato, ela não é tão necessária. Ela só tem aqui a definição em si, mas de restante, essa 13ª questão, ela está aqui integralmente coberta pela 5ª questão. Tudo bem? Então, não. Ou seja, respondendo a 5ª questão, a 13ª já está feita. Então, podem desconsiderar a 13ª questão. É isso que eu estou querendo dizer. Tudo bom? Alô, câmbio? Tudo bem, professor? Sim, professor. Vamos retirar a 13ª questão. Ok. Bom, 14ª questão. Problema da corda vibrante com extremidades fixas. Eles vão trazer algumas relações. Professor, Oi, pode eu não? não sei se está parado só para mim, mas parou de mexer o seu slide. Está aparecendo só na questão 5, estava aparecendo normal para baixo antes. Eu não sei se é só para mim que está parado. Para mim também. Está parado também? Então, vamos dar uma
Vou começar aqui. Foi? Tudo bem agora? Sim. Joia. Agora sim, Bom, está aparecendo a 14ª, 15ª, né? Está aparecendo normal agora. legal, ok. Muito bem, o que nós temos então? Então, nesse probleminha aqui, vocês vão determinar um tipo de equação bem conhecida, que é a relação entre o comprimento L da onda, da corda, desculpa, e o comprimento de onda, tá? Em função do número de ventres formados pela corda vibrante. Deixa eu até mostrar aqui uma... Essa também pode ser tipo aquelas questões de tubo, né? A depender que o tubo pode ter outra condição de contorno para a extremidade, né? Normalmente os instrumentos de sopro, a gente lida com um nó e um antinó, né? Ou um nó e um ventre, assim dizer. E para cordas vibrantes, nós utilizamos como condições de contorno as extremidades fixas. Tá? Bom, essa questão introduz, né, nós temos um caso particular da expressão que vocês vão achar. Vamos falar sobre primeiro harmônico, vamos falar dos harmônicos de ordem superior, né? E aqui, 15ª questão, nós vimos uma videoexperiência de lá da Univesp, né, do professor Furukawa, tensionando uma corda de um violão, mudando a tração numa corda de violão, né? E toda aquela física que nós vimos naquela demonstração, nós temos condição de dirigir em forma textual. Tá? Na verdade, é isso que essa 15ª questão está pedindo. Tudo bem? É muito interessante. Aproveitando o contexto, vamos apresentar mais uma videoexperiência do professor Furukawa, as chamadas ondas estacionárias. Na demonstração, usaremos uma corda elástica amarrada a uma bola de brinquedo conhecida como bola maluca. A bola funciona com um motor acionado por pilhas que gira em período excêntrica. O movimento do motor faz a bola vibrar com uma determinada frequência, que é justamente a frequência de giro do motor. Pendurando a bola, ela pode entrar em ressonância com a vibração da bola. Ok, pessoal, vamos observar os padrões que eles conseguem. Desta forma, começa a vibrar, aumentando gradualmente a amplitude de vibração. Aumentando-se ainda mais. Aí, quer dizer, aí o recurso estático não adianta, tem que ser dinâmico mesmo. Muito bonito essa. Vou voltar um pouquinho aqui.
vibrar, aumentando gradualmente a amplitude de vibração. Aumentando-se ainda mais o comprimento, podemos obter o segundo modo de vibração da corda. Nesta situação, notamos que o comprimento da corda neste modo de vibração é o dobro do comprimento comparado com o primeiro modo de vibração. Se ainda mais o comprimento, podemos visualizar os outros modos de vibração, sendo que o comprimento total da corda é sempre um múltiplo inteiro do comprimento do primeiro modo de vibração. Então, é com essa física nós vamos trabalhar com essas questões aqui, principalmente a 14ª e a 15ª, né? Essa física que nós acabamos de ver por meio dessa interessante vídeo experiência. Tá? E muito bem, já chegando ao finalzinho aqui da questão, da lista, né? A 16ª questão, o que ela nos traz? Uma representação gráfica de um pulso de onda vindo da esquerda, indo para a direita, um pulso em sentido contrário, vindo da direita para a esquerda. Então, é fornecida aqui a escala dessa representação. De maneira muito camarada, é fornecida aqui a rapidez de cada um. Então, dada a escala, dado que, como determinar precisamente aqui quantos quadradinhos nós temos entre uma e outra, dada a rapidez conhecida para cada uma dos pulsos, então, tendo esse instante inicial como t igual a 0, quais pulsos vão interagir para t igual a 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos e 8 segundos. Bom, é claro que é evidente que, num dado instante, esses pulsos eles vão coexistir numa mesma região. Né? Então, como é que esses pulsos de onda vão se combinar? Tudo bem? Então, essa aqui é uma aplicação simples, né, didática do princípio de superposição para somente 2 pulsos, tudo bem? Mas vocês vão utilizar o conhecimento de princípio de superposição, utilizar os recursos aqui, as informações de cinemática de pulso para pulso de onda, para fazer essa combinação, essa superposição para esses instantes que estão sendo requeridos. Tudo bem? Aqui um bônusinho relativo a como é que vocês implementariam isso aí num computador, numa calculadora gráfica, para fazer o cálculo para vocês. E, bom, por fim, o que nós temos aqui certamente vocês lembram da equação de ondas. Então, dado fenômenos ondulatórios, né, como é que nós vamos descrever esses fenômenos, né, em termos de propagação, né, qual é a lei, a equação fundamental que rege esse fenômeno, né, os fenômenos ondulatórios. Então, nós temos uma equação diferencial, parcial, linear, homogênea, de sua ordem, e
temos que essa equação, ela descreve essa situação geral. Muito bem. Então, uma função qualquer que mantenha esse compromisso aqui no argumento, isso tem uma importância significativa, porque estamos lidando com um caso particular importante de ondas. E mantê-lo, tá? Nós vamos mostrar que essa equação geral, mantendo esse vínculo, satisfaz a equação de onda. Tá? E isso não é para ser surpreendente à medida que nós já temos incorporado o que é uma onda progressiva, de qualquer formato que seja, e que, sendo uma onda progressiva, ela vai necessariamente satisfazer a equação de onda. Tudo bem? Então, é só para vocês fazerem essa continha, dando todas as dicas aqui sobre cursos matemáticos, tá? Então, é agradável, né? É uma demonstração por substituição, né? Você faz a continha, rapaz, não é que é mesmo, era para ser, e é, né? De fato, sem surpresa alguma. E, além desse caso particular importante, nós podemos e devemos fazer procedimento análogo para uma onda harmônica, uma onda desse tipo aqui. Vocês verão que tipo de onda é esse aqui. Como é que se diz? Pessoal, que tipo de onda se refere essa descrição aqui? Harmônica? Não? Essa aí? Não. Essa aqui é... Essa seria a harmônica, não é? Não é uma onda harmônica, tá? Ela é o resultado de uma superposição específica de ondas harmônicas, tá? Não de qualquer, tá? Aquela então, que tem fator aí de vamos ver aqui, né? A onda harmônica tem amplitude, só que aqui toda a dependência espacial está aqui, toda a temporal está aqui, tá? Então, isso é diferente desse tipo de situação aqui, ó. Agora travou. Travou? Então, essa seria a equação da soma algébrica, né? Das ondas. Da soma algébrica, isso, uma soma algébrica específica, tá? Eu já antecipo aqui, quebrando o mistério, tá? Porque ela é uma expressão de uma onda estacionária. Tudo bem? Tudo bem. Eu ainda estou projetando, confere? Sim. Bom, essa aqui, pessoal, vocês estão essa lista? Oi, professor, cortou. Pode visualizar essa lista aqui? Se dá para visualizar a lista, dá para o WhatsApp, né? Que o senhor mandou. Onda. Não, essa aqui, tá? Essa aqui que nós acabamos de fazer a exposição é a parte 1, tudo bem? E essa aqui é a parte
2. Ah, tá. Tudo bem. A parte 1, Tudo bem? a parte 1 já está no WhatsApp, né? No grupo. Essa parte 1 já está de posse de vocês, tá? Eu vou comentar de maneira mais rápida essa aqui. Qual é o objetivo de comentar essa parte agora, tá? Vai ser mais rápida, não vai ser tão, assim, tão pausada quanto foi a parte 1. É só para ter uma ideia, tá? Ter para que vocês possam se situar melhor em relação às aplicações, tá? Porque nessa parte 1 já tem muita coisa, certo? Mas tem alguns tópicos, né, importantes que vão ficar para para o estudo posterior. E aí, tendo a apresentação das duas listas, ainda que dando destaque para o primeiro, que é a parte 1, tá? Vocês vão ter condições de entender, então está aqui toda a parte de ondulatória, eu sei com que tipo de problemas, de situações nós vamos lidar, tá? Então, é só para fazer, eu só falei mais rápida sobre o conteúdo, sobre o domínio geral da parte de ondas, tá? E depois quero preparar um tempinho para ter o retorno de vocês em relação aos recursos que eu postei como lista corrigida e ainda não tive devolutiva da parte de vocês sobre o que vocês acharam. Tá certo? Então, vamos ao ponto aqui. Então, estudando o princípio da superposição de uma maneira geral, mais ampla, nós vamos nos deter em aplicações específicas chamadas de interferência construtiva e interferência destrutiva. Então, entende, pessoal, uma interferência construtiva para ondas do tipo sonoro, tá? Qual é então para a interferência construtiva? Qual é a condição para que haja uma interferência destrutiva, tá? Então, primeira questão lida com isso. Nós vamos abordar efeito Doppler, tá? É importante, né, ter esse entendimento, né? Nós vamos estudar ondas passando de um meio para o outro, tá? E a partir disso, vocês de compreender e explicar o que acontece com uma onda passando de um meio para o meio em relação a frequência, rapidez, comprimento de onda e direção. Tá? É claro que para comentar essas situações, nós vamos precisar fazer algumas caracterizações de fenômenos ondulatórios, tá? Para o capítulo seguinte. Bom, não sei se vocês já escutaram falar ou já viram. Vamos também usar recursos de vida, experiências, para ver aquelas experiências num tubo em que vem um sinal, né? E normalmente é utilizado fuligem ou areia ou bolinha de isopor, né? E você observa que essas partículas se agregam em posições específicas de um tubo finito. Então, são regiões aí de vales e nós, né?
e isso foi utilizado experimentalmente para calcular a velocidade de propagação do som no ar. Tá? Então, nós temos física para entender esse experimento e fornecer algumas informações, nós temos como calcular o valor teórico, aqui com um certo distanciamento do valor predito, né, uma vez que tem certas incertezas aí nas medidas, tá? Mas é bem interessante montar esse experimento, né? essa modelagem e extrair a velocidade do som a partir dessa configuração mental posta aí em nível teórico para nós. Aqui uma aplicação para se ganhar mão de uma aplicação envolvendo nível sonoro e amplitude de pressão, amplitude de deslocamento, tá? Vai ver isso para cá. Aqui uma experiência que, de certa maneira, né, com um decibelímetro, né, dada essa configuração, seria possível os pontos quentes e os pontos frios, né, acusticamente falando, né, quais são os pontos de interferência construtiva, de interferência destrutiva, dada essa configuração experimental, lidando com uma velocidade do som padrão, né, para situações normais. Aqui temos uma aplicação de ondas tratando o nosso aparelho vocal a partir de uma determinada aproximação. Então, aquelas equações que nós trabalhamos na lista passada, nós temos aqui uma aplicação interessante para determinar os primeiros harmônicos, né? Que nós conseguimos com o nosso aparelho vocal. Aqui uma situação envolve o fenômeno de batimentos. Aqui uma situação visando aplicações do efeito Doppler. Então, basicamente, trabalhando aqui com variações dessa expressão aqui, da equação 2. Então, ok, você tem um entendimento, né, um domínio correto, coerente, completo do efeito Doppler em nível teórico conceitual, ótimo. Então, aqui, na nona questão, você vai colocar em campo, né, no problema selecionado, aquelas diversas possibilidades que a fórmula possui para calcular a frequência percebida por um observador em diversas situações, tá? Destacando que considerações estão envolvidas na resolução do problema. A próxima questão traz uma aplicação interessante do efeito Doppler para ondas eletromagnéticas
sutilmente diferente a expressão, tudo bem? Em relação à expressão do efeito Doppler para ondas mecânicas, tá? Tem uma razão de ser para isso. E nessa aplicação, nós vamos ter o quê? No aparelho, né, utilizado na equação, o aparelho utilizado para fazer a medição de aproximação, né, no caso aqui de uma tempestade, claro que o computador já faz as continhas na mão, né, o programa, vem o software embutido lá no aparelho, já faz as continhas, tá? Mas aqui nós vamos utilizar essas informações para que, de posse da expressão correta, vocês vão ter a velocidade de aproximação da tempestade em direção a uma estação meteorológica, dada essas informações de sinal e de alteração do sinal. Aplicação aí bem interessante, de nível básico, mais, né, bem útil, né, para se fazer para se ter um entendimento do uso e aplicação do efeito Doppler de natureza de ondas eletromagnéticas. Tá? E, por fim, uma questão final, né? E vamos remar um pouco em sentido figurado para chegar até lá, em que nós vamos ter a possibilidade de construir uma argumentação a respeito das ondas harmônicas, tá? Né? Por que são importantes, e até lá nós vamos ter passado já por esses conceitos importantíssimos, né, do ponto de vista de física, de matemática, espectro, série de Fourier, espectro acústico e modos normais de vibração. Claro que isso já é o final do capítulo posterior a esse que nós estamos vendo, mas são 2 capítulos inteiros a respeito de fenômenos ondulatórios. Tá? Então, posto isso, pessoal, tá? Eu acho que já esse é um recurso, né, para nos colocar assim, bom, já sei o tipo de aplicações, né, de situações, né, que nós vamos trabalhar. Não é um número suficiente de encontros para cobrir todos esses conteúdos, ok? Por enquanto, né, é essa lista aqui, parte 1, a nossa preocupação. Professor, obrigado. Tá bom? Vou ficar no aguardo e vocês vão receber mais questões aí ao longo da semana. Falou, um abraço.